Olá, pessoal. Continuando aqui na aula 2, tá? Na última aula vocês viram a parte introdutória dessa aula, que é referente aos sucessivos meios técnicos, né? E nós paramos aqui nessa imagem, onde exemplificava, né, a linha do tempo aí da evolução da técnica humana, né? Lembrando, né, que nós veremos agora detalhadamente cada período desses aí que foi exemplificado na imagem anterior aí. Então, basicamente, ó, o que é técnica, né? Isso que eu falei para vocês. Tudo que envolve tecnologia, né? A palavra tecnologia está ligado à técnica. Como eu disse, né? A primeira técnica lá utilizada pelo homem foi a questão de utilizar o polegar opositor, né? Que tinha essa capacidade de pegar os objetos na natureza e isso é assim muito específico do ser humano em si, né? Ele conseguiu desenvolver isso e isso foi primordial para ele desenvolver todas as demais técnicas que existem hoje. Então, ó, como eu disse para vocês, essa divisão em períodos é feita pelo geógrafo Milton Santos e aí ele define o que é técnica, né, no livro dele. Ó. As técnicas são um conjunto de meios instrumentais e sociais com os quais o homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaço. Então, é muito profunda essa frase, né? Tem vários conceitos aí de espaço, né? Questão social, instrumental, né? Se a gente fosse falar de cada um aqui, demoraria muito tempo, né? Mas basicamente é isso, né? Os instrumentos, né? Que são os objetos, basicamente. Essa questão social que é fundamental, né? Porque a técnica que eu utilizo, por exemplo, não é a técnica que o meu vizinho vai utilizar, né? Muita coisa é parecida, né? Um exemplo é a questão dessas videoaulas, né? Muito provavelmente cada professor vai usar um programa diferente para fazer sua gravação, né? E isso ocorre entre os países também, né? Tem técnicas de, por exemplo, de questão agrícola, né, de plantação que a gente usa no Brasil, que em outro país, por exemplo, não é nem autorizado a fazer isso porque pode ser considerado crime, né? Então isso muda mesmo bastante em relação aos lugares, né? E essa questão de criar espaço para a geografia, o espaço é todo o ambiente que o homem pode viver, né? Então, por exemplo, quando ele fala criar espaço, é criar, por exemplo, uma cidade, né? Ou criar, por exemplo, uma rodovia, né? Você cria as rodovias de São Paulo, por exemplo, que vão para o litoral, que elas têm acesso ao litoral, né? Você tem, assim, uma técnica imensa, né? Porque é uma inclinação de 800 metros e você tem que construir uma rodovia com que faça que os carros circulem na maior velocidade possível, né, para poder chegar ao seu destino, né? E aí tem mais uma imagem, né, que pode exemplificar isso para vocês, né? Essa questão da caça, da coleta, né? É primordial para a técnica humana, né? Essa questão da vestimenta também, que para nós é tão natural, né? Mas que historicamente nós tivemos toda essa evolução, né? Primeiro utilizando a pele dos animais que eles matavam, né? E usavam essa pele e a gente chega ao ponto hoje, né? De por exemplo, a questão do preconceito é muito comum em relação às roupas que a pessoa utiliza, né? Quantos casos, né, a gente já não viu em relação a isso, que daí é uma questão cultural, né, é uma questão que é desenvolvimento cultural devido à localização e à formação histórica das pessoas, né, então aí a gente já vê um homem com ferramentas na mão, né, então sem calçado, né, então tudo isso mostra como a técnica foi desenvolvendo ao longo do tempo, né? Geralmente se pensa assim, nós surgimos, nascemos aqui e já tem tudo pronto, né? Mas não tem, né? A gente se acomoda com o que tem, né? Mas
as técnicas, elas não são estáticas, né? A todo momento vem surgindo um objeto novo, vem trocando os aparelhos, né? Olha como o celular, por exemplo, só nesse período, se a gente considerar os últimos 10 anos, por exemplo, olha como tudo isso já mudou, né? Já evoluiu e a gente vai trocando assim de aparelhos e, e tudo vai se tornando obsoleto, né? Se você pegar um celular ou um computador que seja de 10 anos atrás, hoje em dia ele quase não consegue funcionar, né? Porque os aplicativos já são mais pesados, a capacidade de processamento dele já não é adequada, né? Então, desde o começo, né, se falava isso, desde o começo da informática, quando começou a popularizar ali em 2002, 2005 no Brasil, né, popularizar quando se fala é quando o pobre tem acesso, tá? É isso que é popularizar, porque daí mais pessoas têm acesso àquele aparelho. Já se falava nisso, né, que a vida útil de um computador, por exemplo, é de 2 anos, né? Se você não fizer nenhum tipo de atualização nele, aumentar a capacidade dele, infelizmente ele vai se tornar um aparelho que não vai conseguir acompanhar o desenvolvimento das outras coisas, né? A internet, por exemplo, né? Antigamente a gente pagava planos de internet por que a velocidade era de 2 megas, né? Hoje em dia, o plano mínimo é 250 mega, né? Você encontra, assim, em algumas operadoras. Então, olha como isso mudou em um intervalo aí de 15 anos, mais ou menos. Então, vamos lá, continuando aqui. E aí, em si, a gente tem a primeira etapa, que é o meio natural. Vou ver se eu consigo, se dá tempo de falar dela aqui durante esse período. Então, o meio natural seria da pré-história até o momento da Revolução Industrial, tá? Então, essas imagens que eu mostrei ilustram bem esse período aí. Então, quais são os principais eventos, né, desse primeiro período do meio natural? Domínio do fogo, né? Essa questão de conseguir dominar o fogo é fundamental para a história humana, né? Sem o domínio do fogo, muito provavelmente muitas pessoas iriam morrer ao longo da história por questão de hipotermia, né? Questão de não conseguir se aquecer, a questão do consumo de alimentos, né? Vocês sabem que o alimento, quando ele passa pelo processo de cozimento, várias bactérias, né, que podem nos fazer mal, elas são eliminadas ali com a temperatura, né? Então, só esses dois fatores aí já livrou a morte de muita gente, né? Apesar que, né, assim, não se tinha uma longevidade, né? As pessoas nesse meio não se tinham uma essa questão de viver até os 80, 90 anos, né? Hoje em dia você tem vacinas, tem remédios, tudo isso que a gente vai ver na frente que ajudam nisso. A utilização da mão como pinça, né, que eu já falei, que você tem um polegar opositor aí que você consegue pegar as coisas, né? Isso é fundamental se você se comparar, por exemplo, aos outros animais, né? Você não isso facilita muito, né? Tem até um exercício que a gente fazia numa empresa que eu trabalhava, que era a questão do quando você tem uma camisa de botão, você tentar desabotoar uma camiseta, por exemplo, sem usar o polegar, né? Você deixa ele escondido, né? E tenta desabotoar, por exemplo, usando só os 4 dedos aqui da parte principal da mão, né? Você tem uma dificuldade tremenda, né? Então, essa questão de usar a mão como pinça para o desenvolvimento tecnológico é fundamental, né, para a nossa história aí. Nesse período também do meio natural, a conservação da natureza era fundamental, né? Você não tinha essa questão de desmatamento, essa questão de jogar veneno por exemplo, nas plantações para você conter alguma praga, né? Então, isso era muito muito importante, né, para uma característica assim, bem evidente desse período do meio natural, né? Por isso que se chama natural, porque a natureza predominava ainda nesse período da pré-história. As necessidades eram locais, né? Isso eu já dei um exemplo para vocês e isso é claro, né? Porque
você, por exemplo, precisava saber caçar, igual estava na imagem ali, caçar um mamute. Só que o outro grupo de pessoas que morava, sei lá, 15, 20 quilômetros daqui, na região deles, por exemplo, eles precisavam caçar para comer um, um boi, né, por exemplo. Então, a técnica era diferente, né? Então, você tinha muitas técnicas que eram locais. A partir do momento que esses grupos se uniam, essas técnicas eram mais desenvolvidas, né? Você tinha um desenvolvimento melhor quando você tinha o intercâmbio, né, dessas técnicas aí, quando os grupos se encontravam e mostravam as técnicas que eles utilizavam no local dele, né, no local que eles viviam. As distâncias eram imensas, né, porque você não tinha nenhum tipo de veículo, nada que pudesse locomover a não ser a pé, né? Então, essa questão de relação com a técnica também, né, de você conhecer técnicas que outras pessoas desenvolveram, também era muito difícil acontecer, porque para você se deslocar demandava muita energia, você poderia não ter alimento, não ter água, então isso era muito limitado, né? Então as distâncias eram imensamente difíceis, né? Você imagina hoje, por exemplo, mesmo que a gente morando aqui na cidade, mas se você tivesse que fazer tudo a pé, por exemplo, tudo. Então, ir ao médico, você ir ao banco, ao supermercado, como seria difícil você se locomover a pé. E por último, a agricultura e domesticação de animais, né? Que eu já falei para vocês lá na aula anterior. A agricultura é você cultivar, né? Plantar algum alimento ali que você possa consumir. E a domesticação de animais é quando você escolhe os animais mais fortes para você cuidar. Então, no caso, eu citei o exemplo do boi, né? Isso era muito comum. Você poderia selecionar ali, né? Até hoje tem isso. Você tem o boi ali que é só o reprodutor, né? Então todos os descendentes serão daquele boi que é o mais forte, que é o mais saudável, enfim. E aí você começa a fazer isso, né? Você pega um porco, por exemplo, ali que você vê que tem uma condição melhor de saúde, e aí você vai fazendo essa seleção de animais para você consumir, né, de acordo com os melhores, né? Isso também é uma característica do meio natural, tá? Então, a gente vai seguir aqui. Na próxima aula, a gente continua no segundo período, que é o meio técnico, tá bom? Até mais, pessoal. Obrigado.